Pois não, podem então, por favor, colocar o nome no chat para nós controlarmos a presença, tá? Bom, turma, dando sequência então no nosso material, hoje então nós conversaremos sobre cooperação jurídica internacional, né? Que trata basicamente aí do tema das cartas rogatórias, né? Cartas rogatórias ativas, cartas rogatórias passivas. Sempre trazendo aqueles conceitos que nós já conhecemos, mas a gente vai então aí reforçando, repisando, né, no que for necessário. E dessa maneira, então, nós concluímos o nosso conteúdo de hoje, que não é tão extenso, tá? É tranquilo. E na sexta-feira, como temos feito aí tradicionalmente, aplicação de nova atividade, tá? Para fixação da matéria. Muito bem. Tratando então agora de cooperação jurídica internacional, e antes de começar, infelizmente eu não tive tempo hoje de encaminhar o material para vocês, tá? Peço desculpas, mas amanhã cedinho, assim que eu lançar o vídeo lá no Ambiente Conhecer, também o material estará à disposição, eu aviso no WhatsApp, tá? Pois bem, quando nós falamos então desse tema da cooperação jurídica internacional, talvez o mais adequado fosse chamar de cooperação judiciária internacional, né? Já que está mais próximo da conversa entre poderes judiciários, né? Algumas premissas são bastante importantes que nós nos lembremos. Muito do que eu vou falar agora nesse ponto da aula já foi objeto de abordagem em outros momentos, né? A primeira ideia, que é a ideia de soberania dos Estados, que é uma ideia que nós já estamos aí cansados de saber, né? Que o Estado, enquanto entidade soberana, ele exerce jurisdição, né, no seu território nacional e por intermédio das suas leis, né, do seu ordenamento interno, ele cria os filtros, os pressupostos para a prática dessa cooperação judiciária internacional. Bom, como nós falamos do princípio da territorialidade, segundo o qual o Estado exerce jurisdição exclusiva sobre o seu território, é possível aceitar que, excepcionalmente, o Estado admita não um exercício de jurisdição estrangeira, né? Porque isso é impossível, como nós já vimos, mas admita a possibilidade de prática de atos processuais, de diligências processuais a serem realizados no interior do seu território. Diligências essas referentes a um processo principal que tramita perante o Poder Judiciário de um outro Estado, né? Então, a cooperação jurídica, ou melhor, judiciária internacional, ela encontra a razão de ser justamente nessa ideia de que um ente soberano coopere, auxilie outro na realização de diligências processuais. É óbvio que é necessário a aquiescência, a concordância, né, do Estado solicitado, por assim dizer, porque do contrário isso importaria em violação da soberania do Estado. Portanto, a título de exemplo, para que uma citação aconteça dentro do território brasileiro, referente a um processo que tramita no estrangeiro, é preciso que o Estado brasileiro permita, né,
que esse ato processual seja realizado. Porque se eventualmente ele for realizado aqui dentro do território nacional, sem a permissão do Poder Judiciário brasileiro, do Poder Soberano brasileiro, aí haveria uma violação, uma intervenção indevida na nossa soberania, o que não deve ser praticado. Tá? Isso deve ser evitado a todo custo, haja vista que gera uma série de questões, de problemas de diplomacia, problemas esses que não são saudáveis para nenhum dos estados envolvidos. Certo? A título de exemplo, um exemplo mais antigo, né? Um exemplo mais antigo da década de 40, 50. Quando o regime nazista foi dizimado pelas forças aliadas, ao final de 1945, meio de 45, né? Um dos personagens principais do regime nazista, chamado Adolf Eichmann, ele fugiu e escondeu-se aqui do lado, na Argentina. Ele era só o sujeito que operacionalizou a solução final para a questão judaica na Alemanha nazista. Veja a importância desse indivíduo em termos de colocação naquele regime totalitário. Ele, inclusive, estava até trabalhando aqui já na Argentina, né, num serviço de pouca expressão, né, onde ele pudesse ficar anônimo, mas o serviço secreto israelense, famoso, não é, pela qualidade da sua atividade, localizou esse sujeito aqui na Argentina e simplesmente entraram no território argentino. Eu não estou questionando a legitimidade ou mesmo o interesse, né, em capturar esse sujeito, não é isso. Mas o governo israelense, então, simplesmente entrou com os seus agentes no território argentino, capturou o sujeito, enfiou num avião e voltaram para Israel. Claro que, dadas as devidas proporções, né, isso em tese é uma violação, foi uma violação da soberania do governo argentino, que, repita-se, não deu guarida para o sujeito, ele se refugiou no sentido de estar anônimo, né? O governo argentino não sabia da presença dessa pessoa no seu território. Na época, o governo argentino nada reclamou, até porque era uma pessoa nociva, né, para a humanidade. E esse Eichmann, então, foi levado até o julgamento em Jerusalém, que depois ficou muito famoso, né, retratado pela Hannah Arendt no livro, salvo engano, chamado Eichmann em Jerusalém. Recomendo a leitura. Beleza? Então, esse é um exemplo clássico e claro de violação de soberania, uma atitude que, em regra, salvo esse caso excepcional que lhes falei, não pode ser admitida. Né? Pois bem, então, para salvaguardar esse princípio da não intervenção, para preservar essa boa convivência entre os Estados, é que se solicita a realização da diligência. Tá? E claro, né, essa diligência ela pode ser negada, inclusive, como veremos ainda hoje. Bom, o que em regra é praticado como atos de cooperação? São diligências processuais, basicamente, né, de processos que já estão em trâmite, como citações, intimações, notificações, interrogatórios, oitivas de testemunha, perícias, né, e demais formas de coleta de prova. Tá? Basicamente esse arcabouço de diligências que é tratado aí no que tange a cooperação judiciária internacional e as cartas rogatórias. Tá? Tudo ok até aqui, turma? Sim, professor.
Perdão, não ouvi? Falei que sim, tá tudo certo. Maravilha, obrigado. Então vamos adiante. Como o objeto principal do nosso estudo são as cartas rogatórias, então falemos a respeito delas. Pessoal, as cartas rogatórias basicamente são uma solicitação feita pelo juiz de um Estado soberano ao Poder Judiciário de outro Estado soberano para que no território deste último se realizem diligências processuais, se realize a prática de certos atos processuais. Né? É um instituto que é bastante difundido, ele não é exclusividade de alguns países, tá? Ele é bastante praticado ao redor do mundo. E claro, né? Esse filtro, esses requisitos para o atendimento de uma solicitação dessa natureza, ele é estabelecido no ordenamento jurídico de cada Estado soberano. No nosso caso, nós temos a Constituição, temos a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o regimento interno da STJ, temos aí o próprio Código de Processo Civil, né, o Código de Processo vigente, ele se preocupa com o tema também, né? Então, são vários filtros que podem existir. O interessante é que, naturalmente, haja tratados internacionais vocacionados a cuidar desse tema. Como, por exemplo, o Código Bustamante, que já falamos aqui em sala de aula. Né? Os tratados internacionais eles têm como objetivo uniformizar, né, os procedimentos. Quando eu digo procedimentos, de caráter internacional, né, para a realização dessas diligências. Por que eu digo procedimentos de caráter internacional? Porque, veja, quando, por exemplo, o STJ admite a prática de uma diligência processual dentro do território brasileiro, essa prática, essa diligência, ela tem que ser executada conforme o Código de Processo Civil, né? Tratando de processos civis, obviamente. Nesse aspecto, os tratados internacionais visam uniformizar o trâmite internacional dessas solicitações. Como nós estamos falando de entidades soberanas, e eu já disse agora há pouco e repito, nenhum Estado soberano é obrigado a atender uma solicitação de cooperação judiciária realizada por outro Estado. É possível simplesmente negar a, a, a realização. Claro que quando eu digo simplesmente, né, também não é assim, né? Ah, hoje é quinta-feira, hoje é dia de negar a realização de diligências internacionais. O que eu quero dizer é que o Estado não é o tempo todo obrigado a atender essas solicitações. Né? Agora, veja que se houver tratado internacional mais específico relativo a esses temas mais específicos de realização de diligências, aí o Estado signatário do tratado passa a ser obrigado a realizar a diligência. Porque existe uma predisposição, quando ele participa do tratado, de atender essas solicitações. Por óbvio, como nós vimos lá quando tratamos de homologação de sentença estrangeira, se a diligência solicitada afronta a ordem pública e os bons costumes, aí não há, por exemplo, no caso brasileiro, não há que se exigir do Estado brasileiro o cumprimento dessa solicitação. Né? Antes de salvaguardar o texto de um tratado, o Brasil precisa salvaguardar a sua própria ordem pública, a sua estabilidade jurídica. E assim sendo, é possível eventualmente negar
cumprimento a cartas rogatórias quando elas atentam contra a ordem pública nacional. Bom, essas cartas rogatórias, quando nós falamos de carta rogatória, nós temos duas figuras. O rogante, que é aquele que expede a carta rogatória, e o rogado, para quem se expede a carta rogatória. É o mesmo com precatória, né? Tem o juízo deprecante, que expediu a precatória, e o deprecado, que é o juízo de destino. Então aqui a ideia é a mesma, só que nós chamamos de rogante e rogado, né? Geralmente, a exigência, uma das exigências básicas que se faz na expedição de cartas precatórias é que elas sejam já expedidas na língua, no idioma do estado destino, né? Que elas já saiam, então, traduzidas. Então, se um estado, o Japão, vai expedir uma carta rogatória a ser cumprida no Brasil, ela deve vir traduzida para o português. Tá certo? Maravilha. E no Brasil, né? Como é que se desenvolve no território brasileiro, perante o direito brasileiro? Bom, aqui, turma, a carta rogatória, ela encontra previsão, assim como a homologação de sentença, que vimos no último encontro, no artigo 105, inciso 1, a linha I da Constituição Federal, que trata da competência do STJ para a homologação, não, aqui é concessão de exequatur, né? E no artigo 109, inciso 10, também da Constituição, que trata aí da competência da Justiça Federal para a execução material da diligência que foi solicitada. Então, no 105, competência do STJ, e no 109, competência da Justiça Federal. São previstas basicamente duas modalidades de carta rogatória. A rogatória ativa, que é aquela expedida pelo Poder Judiciário brasileiro, e a rogatória passiva, que é aquela expedida por algum outro estado estrangeiro para ser cumprida no Brasil. Né? Falando das rogatórias ativas, turma, claro, na falta de tratados internacionais entre o Brasil e o estado destino, entre o estado rogado, então aí o trâmite dessas cartas rogatórias, ela se realiza pela via diplomática, né? Então a gente vê uma atuação mista em certa medida, porque envolve tanto o Poder Judiciário, que é o emissor da rogatória, quanto o Poder Executivo, que é aquele que dá o trâmite, o encaminhamento, né, faz chegar ao destino essa carta rogatória. Ela tem que sair daqui traduzida na língua do país rogado, por óbvio, acabamos de falar isso, né? Deve conter as peças originais, se possível, dos documentos que são indispensáveis para instruir a diligência, né? E, além de tudo, há que se indicar um prazo, tanto quando a carta precatória sai, tanto quanto quando o Brasil é solicitado. Sempre existe um prazo, não pode ficar de eterno, não é? Ficar aberto aí ao bel prazer do estado destino de cumprir a diligência. Se for necessário perícia documental, o documento, então, no seu original, deve ser encaminhado. Né? Isso também não é segredo para nenhum de nós. Mas a preferência, e uma tendência que não é só do Brasil, mas é internacional, é de que essa carta rogatória,
essa carta rogatória, ela tem a sua tramitação pelo formato eletrônico, né? A lei do processo eletrônico no Brasil é a Lei 11.419 de 2006, né? Então, ela, claro, terá assinatura também do juiz, mas nesse caso uma assinatura digital. Nós sabemos aí que o processo eletrônico ele conversa, não é, com o sistema brasileiro de chaves digitais e assuntos referentes a esse tema. Claro, né? Tem uma observação material que vocês vão ver amanhã que não se permite o rogatório por telegrama. Claro, para quem é mais novo aí, né? O telegrama é uma forma de comunicação mais abreviada, né? Claro que não admitiria, em poucas palavras, né, a exposição do que é necessário para uma carta rogatória. Tá bom? Bom, o que mais que essa carta rogatória precisa ter, que está saindo do Brasil? Ela precisa ter a indicação do juízo de origem e o estado de destino. E o objeto dela, o cumprimento, o conteúdo dela, a diligência que se espera realizar com essa carta rogatória, ela deve ser lícita à luz do direito brasileiro, não à luz do direito de destino, né? Porque, em certa medida, ressalvada aquela análise sobre ordem pública, não há que se questionar mérito, tá bom? Nem do processo principal e nem da diligência. O que basta saber é que se preenchem os requisitos de admissibilidade no Estado estrangeiro e que o objeto que se busca demonstrar com a diligência, ele é lícito à luz do direito brasileiro, tá bom? Nós sabemos que... Eu vou pedir licença só para suar aqui o nariz. Obrigado e desculpe. Nós sabemos que quando a sentença depende de forma imprescindível do resultado da diligência objeto da carta rogatória, é natural que o processo seja suspenso até o retorno da rogatória, né? Sem a qual, nessa hipótese, não se pode proferir sentença. Então, é natural que se suspenda o processo para que se aguarde o retorno da diligência. Bom, é possível que o estado destino, o estado rogado, ao ser solicitado pelo Poder Judiciário brasileiro, que ele negue o cumprimento da carta rogatória. Então, por exemplo, uma rogatória para um estado X do estrangeiro para citação de um réu em processo que tramita aqui no direito brasileiro, no Estado brasileiro. Esse Estado destino, o Estado rogado, ele nega cumprimento à rogatória. É possível. É possível. Nesse caso, então, o que acontece? Considera-se aquele Estado como inatingível, inacessível, e o réu, então, vai ser citado por edital. Tá? Em certa medida, está sendo oportunizado para ele o conhecimento do processo, embora numa ficção, né, de que ele vai ler esse edital. Então, toda vez que o Estado nega cumprimento, o Estado é considerado inacessível, tá? E a diligência ou não é realizada, ou é realizada por outras vias, como no caso da citação por edital. E é óbvio que, como já conversamos aqui, mas só para reforçar, a carta rogatória, quando vai ser cumprida lá fora, ela é cumprida conforme a norma procedimental estrangeira, né? Conforme a norma processual, instrumental
do Estado destino, e não conforme o nosso Código de Processo Civil. Não cabe ao Estado brasileiro impor as suas normas procedimentais para o Estado rogado. Né? Isso fica aí a critério conforme a legislação estrangeira. O importante, basicamente, é que a diligência seja realizada de forma válida lá fora, mas válida conforme o direito estrangeiro e não conforme o nosso direito. Certo? Até aqui, tudo em ordem? Tudo em ordem, professor. Tudo em ordem, né? Esse assunto é bem bacana, bem gostoso, ele flui bem. Para então encaminharmos ao final do nosso encontro, eu gostaria de falar com vocês sobre a rogatória passiva. Bom, a rogatória passiva é o outro lado da moeda. Nas rogatórias passivas, então, o Brasil é o Estado solicitado, é o Estado rogado, não é mais o Estado rogante. Nós vamos encontrar, como disse, normatização a respeito desse tema. No artigo 105, inciso 1, letra I da Constituição, que trata da competência do STJ para a concessão do exequatur. Né? O exequatur, ele nada mais é do que o cumpra-se. Né? O STJ recebe esse documento, essa solicitação internacional, e, após a análise da sua admissibilidade, concede o cumpra-se. É uma espécie de despacho positivo que o presidente do STJ, ou quem lhe faça as vezes, apõe, claro que eletronicamente, enfim, né? Mas é o despacho positivo que é proferido numa carta rogatória. Na lei de introdução às normas do direito brasileiro, também fizemos a leitura, em outra oportunidade, do artigo 12, parágrafo 2º, que também trata do tema. O Ricardo, meu amigo Ricardo, o ministro Ricardo Lewandowski, o eminente ministro do STF, quando proferiu o voto no HC 97.511, São Paulo, ele estabeleceu que, no exame da rogatória, na análise desse documento, que tem origem no estrangeiro, o STJ faz um juízo de delibação. Muito embora, turma, o STJ faça, na minha modesta opinião, os dois juízos. Ele faz tanto um juízo de prelibação quanto um juízo de delibação. Só para saber se nós estamos falando a mesma língua. Já tinham ouvido falar essas expressões? Sim ou não? Eu já tinha ouvido delibação. Prelibação, não estou lembrando. Tá, então eu vou abrir um pequeno parênteses. Imagina que um processo civil qualquer aqui no direito brasileiro, processo que tramitou aqui, aqueles que nós encararemos 90% do nosso tempo enquanto profissionais. Uma ação de cobrança, por exemplo. E ao final da ação de cobrança, é claro, né, que aquele que se acha prejudicado pela sentença tem o direito constitucional ao duplo grau de jurisdição, tem o direito de recorrer. Então, o vencido no processo, ele recorre. Quando ele recorre, essa apelação, depois dos trâmites de primeiro grau, ela sobe ao Tribunal de Justiça, ou Tribunal Federal, conforme o caso. E lá no Tribunal de Justiça, de acordo com o novo Código de Processo Civil, o relator, ele faz dois juízos. O primeiro juízo é de prelibação. É aquilo que nós comumente chamamos de juízo de admissibilidade.
Então, numa apelação, o relator vai olhar se tem cabimento, adequação, tempestividade, inexistência de fato impeditivo extintivo do direito de recorrer, interesse, legitimidade, preparo, regularidade formal, todos aqueles pressupostos recursais que nós já estudamos. Feito isso, ele fez um juízo de prelibação, que é o juízo de admissibilidade. Se o juízo de admissibilidade for positivo, ele passa agora a um juízo de delibação, que é a análise do mérito recursal, né, da matéria que foi devolvida ao tribunal para análise, levando em consideração o princípio do tantum devolutum quanto apelatum. Então, são esses dois juízos. Transportando esse raciocínio para a rogatória passiva, o presidente do STJ, então, no juízo de prelibação, ele analisará se veio traduzido, né? Vai analisar a autoridade, não a competência da autoridade, mas vai questionar o juízo de origem e tudo mais. E no juízo de delibação, analisando o mérito da rogatória, o presidente do STJ vai analisar se essa diligência requerida ela não viola a ordem pública e os bons costumes do Brasil. Daí, então, o ministro Ricardo Lewandowski falar a respeito desse juízo delibatório ou de delibação. Tá? Maravilha. Recebida, então, a carta rogatória, admitida, concedido o exequatur, ela vai até a Justiça Federal competente, por conta do artigo 109, inciso 10 da Constituição, e a Justiça Federal tem que ordenar a citação daquele contra a qual a diligência será realizada. Né? Então, vamos supor que é uma oitiva de testemunha. Aquele interessado nessa oitiva, se aqui estiver, claro, né? Território nacional, ele deve ser citado para, em 15 dias, manifestar-se a respeito da rogatória. Tá? Então, tem 15 dias para falar. O interessado, por assim dizer. E nesses 15 dias, esse interessado, ele pode, parte no processo, presume-se, né? Ele pode apresentar uma defesa. Só que, tal qual lá no procedimento de homologação de sentença, aqui a defesa dele só pode versar sobre a autenticidade dos documentos que instruem a rogatória e a observância do procedimento previsto no regimento interno do STJ para a realização da execução material dessa diligência. Então, não pode questionar mérito. A defesa dele não é defesa de mérito, é uma defesa processual tão somente. Pois bem, dito isso, depois da apresentação da defesa, o processo vai para o Ministério Público, né, no Ministério Público Federal, para que, então, o Procurador da República possa apresentar seu parecer no prazo de 10 dias, atuando aí, então, como o fiscal da ordem jurídica, o famoso custos iuris, né, atuando imparcialmente. Feito isso, e mantida, né, ou como que eu posso dizer, improcedente a defesa, então realiza-se a diligência. Tá? Claro, né, que essa rogatória, ela tem que estar, como já disse, respeitando a ordem pública, os bons costumes, né? E nesse aspecto, turma,
quando nós falamos em respeito à ordem pública e os bons costumes, vem uma pergunta, bastante comum até. E se a carta rogatória estrangeira tiver relação a um processo, com um processo no qual se cobra dívida de jogo? Será que a concessão do exequatur para a realização de uma diligência, por exemplo, para a citação do devedor, será que a concessão do exequatur para a realização dessa citação afronta a ordem pública brasileira? Primeira pergunta, dentro dessa pergunta, né, subtópicos, subquestionamentos, seria o seguinte: no Brasil é possível cobrar judicialmente dívida de jogo? Sim ou não? Não. Porque é chamado de obrigação natural, né? É aquela débito sem responsabilidade. Vocês aprenderam lá em Direito das Obrigações. Schuld sem Haftung. Não é isso? Desculpa a pronúncia do alemão aí. Mas nós temos que nos perguntar o seguinte: se não é possível cobrança de dívida de jogo no direito brasileiro, me parece que uma conclusão linear seria que também não se deve conceder o exequatur para a cobrança dessa dívida de jogo contraída no estrangeiro. Concorda? No entanto, lembrem-se que a análise da pretensão numa carta rogatória passiva, ela não é feita conforme o ordenamento brasileiro. Ela é feita conforme o ordenamento estrangeiro. Então, o STF já decidiu, turma, que é possível, sim, uma carta rogatória extraída de um processo no qual se cobra dívida de jogo. Porque leva em conta a licitude da pretensão à luz do direito do estado de origem. Isso é bastante relativo e até perigoso, né? Porque vamos supor que o conteúdo do processo fosse de tal maneira afrontoso à ordem pública, né? Que isso eventualmente aí pudesse ensejar uma negativa de cumprimento da rogatória. Essa regra de que acabei de lhes dizer, da licitude do estado de origem, ela não pode ser tomada na sua literalidade e ser aplicada de forma indistinta, tá bem? Há que se analisar aí o grau de ofensa que eventualmente pode ocorrer à ordem pública, sob pena de nós vilipendiarmos aí o próprio direito brasileiro. Tá ok? Com relação a crianças que são levadas ilicitamente do país onde residiam para outro país, né? Para isso, turma, eu dou como exemplo o caso daquele menino chamado menino Chan. Já ouviram falar desse caso ou não? Tá aí o nome dele. Então, o Chan era ele é, né, um menino, agora já deve ter mais idade, filho de um americano e uma brasileira. E o pai tinha guarda nos Estados Unidos. Acho que é isso o caso. E ele veio passar uma temporada com a mãe, e a mãe, infelizmente, veio a falecer. E aí os avós brasileiros não queriam devolver o garoto. Então, turma, criou-se toda uma celeuma, né, de direito internacional, e foi invocado um tratado
muito importante, que é uma convenção internacional de Haia, que é vocacionada para esse tipo de conflito, né? E nesse tratado, de forma bastante clara, fica estabelecido que aquele que tem a guarda judicial tem o direito de ter a criança na sua companhia, e foi dado ganho de causa ao pai, né? E os avós obrigados a devolverem a criança. Certo. O que mais nós podemos falar para encerrar? Também, né? Como no caso da homologação de sentença estrangeira, se houver impugnação ao cumprimento da rogatória, o caso pode ser levado aí a uma corte especial do STJ, que é um órgão colegiado, né? Desculpa, para tratar da situação. Porque lembra, pelo agravo regimental, né? Nós levamos, então, a decisão do órgão monocrático, que é a presidência do STJ, para um órgão colegiado. Obrigado, Stefânia. Então, leva do órgão monocrático, que é a presidência do STJ, para um órgão colegiado, no qual se decidirá, então, por mais de um. Oi? Tá feio, hein, professor? Pois é, pois é. Hoje tá difícil. E além disso, turma, não, o pulmão tá bom, o problema é nas vias respiratórias, é nasal. E daí, para encerrar, lembrar que se houver questão constitucional envolvida, é possível, então, recurso extraordinário para o STF, tá? Que então decidirá. Não vai decidir se homologa ou não, mas ele vai fazer uma espécie de controle ali, né? De controle concreto, de controle difuso de constitucionalidade. E resolvida essa questão, vou tomar. E decidida essa questão, retorna ao STJ para que profira sua decisão sob pena aí de usurpação de competência, né? Caberia daí reclamação nesse caso. Turma, tudo em ordem? Alguma dúvida? Boa noite, professor. Vai descansar, porque tá feio. Chega agora a hora que dói a cabeça, a hora que espirra. Então, ô Vinícius, vocês estão, inclusive, mais afiados em processo que eu, mas veja comigo, eu acho que agravo interno é no âmbito dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, não é isso? Eu acho que quando chega nos tribunais superiores, o nome é agravo regimental. Mas a ideia é basicamente a mesma, que é tirar a decisão de um órgão monocrático e levar para um órgão colegiado. Acho que é nesse sentido, né? Show de bola. Mais alguém, turma? Bom, não havendo mais dúvidas, eu vou pedir a compreensão de vocês e vou dar o nosso encontro de hoje por encerrado um pouco mais cedo, até porque eu acho que daqui para frente vai só piorar, né, a alergia. Então, eu agradeço a presença, a compreensão, desejo bom descanso para vocês, e lembrem que na sexta, nossa super atividade, eu estarei online para auxiliá-los naquilo que for necessário, tá bom? Obrigado e boa noite.